Olá! Esse é mais um com a opinião do torcedor. Gerado diretamente aqui do estúdio da Acesso Digital, maior e melhor produtora de material didático do sul do país, e sempre com o apoio do site Sócios Livres, www.socioslivres.net, e do Tuts Restaurante, que é sempre uma boa opção de boa comida no centro da cidade. Lembro também que o Tuts Restaurante, em conjunto com a gente, sempre faz uma promoção que é quem retweetar uma pergunta que é colocada durante o programa ganha um almoço com acompanhante durante a semana. A semana passada quem ganhou foi o @piruvirato. E a gente até pede que ele entre em contato aqui com a produção do programa para a gente poder liberar para ele esse almoço. Hoje a gente está voltando aqui, depois da eleição, né, do Dr. Fábio Koff, com o Marcos Almeida, que é do Sócios Livres do Grêmio de Todos, né? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa tarde. E com o Leandro Vidal, que é o conselheiro lá do Grêmio e também faz parte dos Sócios Livres. Tudo bom, Leandro? Boa tarde, Duca. Tudo bem? Para iniciar, né, a gente vai já, eu acho que falar sobre as questões que estão sendo colocadas aí, né, sobre essa transição que vai ocorrer agora da nova diretoria com a antiga, né, do Dr. Paulo Oddoni. Eu vou passar para vocês, acho que o Marcos primeiro, né, se quiser colocar alguma coisa. Acho que estão falando muitas coisas aí, né, que me parece não estão chegando ao ponto correto, né, que é muita... essa questão do Fábio Koff ter que reunir com o Oddoni, coisa assim, eu vou passar para vocês, a gente pega aí e vai tocando. Duca, acho que nós estamos assim numa situação que está... é a segunda vez que está acontecendo esse tipo de processo no Grêmio, né, uma coisa recente. O próprio processo eleitoral no Grêmio, com a participação do sócio, é uma coisa que não chega a ter 10 anos. Né? Eu me recordo, o primeiro grande processo eleitoral do Grêmio foi em 2004 para 2005, com a eleição do Oddoni, que à época concorreu com o Praz e com o Antônio Vicente, sendo que o Praz e o Oddoni foram para o pátio. Né? Então, acho que esse processo de transição conturbado, ou com desinformação, ou com informações desconexas que estão vindo pela imprensa, e ainda mais pela polarização que houve na eleição entre o Oddoni e o Fábio Koff, né? Ele é uma coisa muito recente. Acho que o clube tem que se preparar também, o Leandro pode falar muito melhor disso, acho que através do Conselho Deliberativo, através da efetiva profissionalização da gestão, né? Que esse processo de transição seja conduzido com naturalidade, que ele não precise depender se o presidente eleito gosta do presidente que está encerrando o mandato, se eles têm afinidade, se eles não têm afinidade. Acho que isso é o que menos importa, isso é o que está sendo mais explorado ainda está sendo explorado pela imprensa. O que a gente tem que caminhar é no sentido que isso ocorra com uma naturalidade maior possível e que o clube tenha os mecanismos de gestão e políticos através do Conselho Deliberativo, talvez as comissões do Conselho possam ter esse papel para que a transição transcorra de uma forma tranquila e com naturalidade. Estamos antecipando a eleição para quê? Para ter tempo. Sim. Então esse tempo está sendo aproveitado, acredito, né? E acho que uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que a imprensa está noticiando aí. A gente tem que ficar tranquilo com a condução do processo. Os nomes que foram colocados para a condução desse processo por parte da nova gestão que vai assumir, isso também saiu na imprensa, esses nomes estão dando entrevistas, né? O Rui Costa, o Remy, o Paulo Luz e o Fábio Mundstock, né? São pessoas que trabalharam na campanha do Koff, são pessoas que vão provavelmente trabalhar na próxima gestão e vão começar a conduzir esse processo. Né? E da parte do Grêmio, o Cristiano Keller, que é o CEO, né? E o próprio Oddoni disponibilizando informações. Isso que te parece, Leandro, né? Porque se a gente tem uma questão de gestão ou de governança, digamos assim, né? Porque se a administração caminha de uma maneira que ela já é gerida instantaneamente, né, por questões já colocadas, essa transição, na verdade, ela passa de trocar o presidente, né? Porque o clube continua andando. Correto. Duca, eu concordo integralmente com o que colocou o Marcos. Essa é uma questão ainda de amadurecimento
das transições democráticas no Grêmio. Importante que lá no Grêmio o associado teve a oportunidade de ir lá escolher o seu gestor, a sua administração. Isso dá maior legitimidade, certamente, a esse administrador nos próximos 2 anos. E essa questão da transição é bastante delicada, mas eu acho que também o Marcos colocou muito bem. A necessidade, eu acho que eu vejo com bons olhos essa antecipação, aliás, a decisão da presidência e dos administradores para o período que foi, ou poderia até ser antes, porque é preciso tempo para a transição, é preciso conhecer o clube, e esse tempo tem que ser aproveitado. E essa situação tanto, digamos, controversa, sobre se deve o presidente Koff ir lá pessoalmente, se tem que conversar ou não com o presidente Odoni, eu diria o seguinte, Duca, eu acho que o ideal para o clube realmente sempre é, né, a menor belicosidade possível, o melhor contato possível, mas eu acho que essa questão que o Dr. Koff até mesmo trouxe quando nos passou a questão do projeto dele para a gestão dele e as gestões futuras, é que ele quer uma gestão profissional e uma gestão não engessada, não centralizadora. Impessoal. E essa questão é importante. O fato de ele ter comunicado formalmente a atual gestão não pode ser levado, né, não pode ser visto com maus olhos. Eu acho que essa é a questão. O presidente Odoni passa, o presidente Koff passa, todos nós passamos e o imortal o tricolor fica. A gente tem que pensar no futuro sobre este enfoque. Eu acho que, como colocou o Marcos, foram indicados os nomes. Sem melindres, a gente tem que lidar com o clube pensando no futuro, pensando na próxima gestão e vendo o que é melhor. Essa transição tem que se dar de maneira pacífica, tranquila e proveitosa. Sem essas disputas de vaidades, ou só falo com fulano, com Beltrano, assim eu acho que é complicado. Temos aí um comitê de transição e ele vai ter oportunidade e certamente vai ser o melhor para o Grêmio, para a instituição. Inclusive essa questão foi uma das que mais chegou aqui para nós pelo Twitter, né? Precisa ter encontro direto entre Fábio Koff e Paulo Odoni para ser uma transição tranquila? O encontro dos interlocutores é suficiente? Eu acho que foi o que a gente falou aqui, né? Concordo. Me parece que a ideia é essa, né? A gente não precisa ter um cacique, aquele dotado de todas as respostas para estar tocando esse processo. E o clube é tão complexo, o clube tem tantas instâncias, o clube tem tantos setores para fazer a transição. Eu não consigo ver a transição através do encontro de 2 pessoas, numa reunião. Acho que protocolarmente eles devem aparecer juntos. Eles podem, aí, talvez isso é uma coisa que possa acontecer, uma entrevista coletiva, essas pessoas aparecerem. Eles, no dia da posse, é uma coisa muito importante a presença de ambos, aquele que transfere o cargo e aquele que recebe o cargo. Acho que esses são os momentos em que o cargo do presidente é exercido do seu aspecto protocolar. A transição entre a reunião de Koff e Odoni para tratar de assuntos para a transição efetivamente, ela não tem produtividade como processo de transição. É muito mais uma. Acho que o que deixa as pessoas ansiadas e ansiosas é a representatividade dos dois, a aparência de que os dois são inimigos. Eu acho que eles não são inimigos como a mídia coloca dessa maneira. Eles disputaram um cargo com bastante dedicação e bastante vontade, mas eles não são inimigos como a imprensa coloca dessa maneira. Eu acho que a mídia está fazendo um pouco de onda em cima disso. Pô, ontem mesmo, o Dr. Koff não foi ainda na arena, coisa assim. Pô, mas a arena ainda não está pronta, em tese. Claro, eu acho que ele deveria ir logo, mas tudo é uma onda, né? Até a Duca, nessa situação do Luxemburgo, eu vi críticas que eventualmente o Dr. Koff não teria resolvido já não teria ido lá falar com o Luxemburgo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que no momento que o presidente Koff prega uma descentralização... Se reuniram ontem já. Acabaram se reunindo ontem, mas eu acho que não tem que ter essa pressa, esse afobamento em resolver e em criar fatos. O presidente Koff já indicou o Rui Costa, o Omar. Rui Costa, eu conheço pessoalmente, é um grande gremista, um cara extremamente competente, qualificado e que tem condições de ser um interlocutor junto ao Luxemburgo e a toda a parte do futebol do Grêmio. E ontem ele acabaram se encontrando. E eu acho que isso é normal, um processo natural, não precisa criar fatos. A mídia tem que ter um pouco mais de calma também. Mas acho que é uma época também que
Está tendo pouca notícia, né? Até para entrar nessa questão do Luxemburgo de ontem, a gente tinha colocado aqui, ontem teve uma reunião, né, de 4 horas, entre o Luxemburgo e o Dr. Koff, né, participou, e aí a gente já vai falando, acho que é importante que seja renovado com ele, né? Acho que toda a torcida está querendo isso, e a gente já pega o gancho para falar sobre o jogo de domingo e de repente até colocar os lances aqui da Ponte Preta, né? Para a gente ir falando em cima, porque afinal de contas a torcida está entusiasmada, já vendemos todos os ingressos, né, para o jogo de domingo. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, da importância de renovar com o Luxemburgo e pegar o gancho se a gente consegue chegar ao vice-campeonato ou não, né? Leandro. Bem, Duca, eu também reputo que o Luxemburgo fez um bom trabalho. Só que eu também acho que deva ser renovado, só que eu pelo menos coloco sempre a instituição, o Grêmio, acima dos homens, das pessoas. Esse diálogo e esse contato com o Luxemburgo, como bem colocou até o Rui Costa, eu ouvi hoje ele na rádio, ele tem que ter cautela, a gente precisa conversar e ver qual a visão, a futura administração precisa, qual a visão que o Luxemburgo tem e qual o projeto que eles têm para poder ajustar esses pontos. Não se resolve isso do dia para a noite. Eu acho que o Luxemburgo fez um bom trabalho e agora com a futura administração, fazendo os ajustes necessários, a gente pode chegar a alcançar os títulos, como a torcida, né, está ansiosa por tanto tempo de grandes títulos. A gente quer estrear a Arena ganhando um grande título, como a Libertadores. Mas a gente sabe que esse trabalho é um trabalho contínuo. A gente, certamente, a futura administração do presidente Koff vai ter o bom senso de trabalhar isso com o Luxemburgo, qualificar o plantel em alguns setores que realmente está carente, porque precisa ter uma qualidade talvez um pouco maior para se chegar a ponto de ganhar a Libertadores, né? Aqui o Marcelo Ribeiro colocou pela internet aqui, temos time para ganhar a Libertadores. O Paulo Silva daí coloca, amigos, o Koff não pode ficar comendo mosca, precisa reforçar o time. Se não encaminhar contratações já, não sobrará ninguém no mercado, né, no caso. E o Carlos Lenusa, né, nosso apresentador aqui, pergunta se a gente acredita que o Koff realmente vai incentivar novas lideranças no Grêmio. Acho que pega o gancho do futebol aí, Marcos. Eu vou começar pelo fim ali, nessa última pergunta. Sim. Das lideranças, né? A gente teve vários encontros com o Fábio Koff, o grupo, né? O nosso grupo teve vários encontros com o Fábio Koff, que, Leandro, me corrige, 7 encontros, né? Vários meses. E muitas conversas. Um dos pontos que nos chamou a atenção no projeto é o comitê de dirigentes do amanhã. De dirigentes do amanhã. Eu acho que ele tem essa preocupação e ele, por várias vezes, manifestou que uma das suas falhas ao sair do Grêmio em 96 foi não ter conseguido deixar o Grêmio com novas lideranças. É uma coisa que ele assumiu como falha de uma gestão, né? E acho que é uma preocupação que ele tem, né? Quanto à renovação do Luxemburgo, eu vou compartilhar um pouquinho a opinião do Alberto Guerra, que ele falou essa semana no Antônio Augusto, né? Ele falou até de uma maneira um pouquinho mais drástica do que eu vou colocar. O Alberto Guerra até falou que não renovaria com o Luxemburgo, que o futebol é uma coisa que exige tanta coesão, e o Grêmio teve duas experiências recentes. O Odoni saiu do cargo, assumiu o Duda, ficou com o treinador do Odoni, que era o Roth, e com o departamento de futebol do Odoni, que era o Krieger e o Meira. E a mesma coisa aconteceu quando o Duda saiu e o Odoni assume com o treinador Renato. Né? Essas duas experiências mostraram que a coisa não funcionou. Isso não é por acaso, né? O mercado hoje talvez não tenha tantas alternativas de treinador, né? Apostar coisas como aconteceu com o Julinho Camargo, o Grêmio não pode fazer mais. Acho que isso é coisa de 30 anos atrás, se trazer treinadores com não tanta experiência para os clubes. Bagagem. Isso é uma coisa que acho que cada vez menos vai acontecer. Cada vez mais o treinador está virando a grande estrela dos grupos e dos clubes. Né? Cada vez mais é Abel, Muricy, esse tipo de treinador. O que o Grêmio precisa é manter o Luxemburgo, porque ele é um técnico qualificado que levou um grupo médio
a uma posição excelente no campeonato e ainda está na disputa da Sul-Americana. Mas acho que o COF tem que lembrar um pouquinho até da sua própria trajetória. De 94 para 95, ele só manteve no time Darley, Carlos Miguel, Roger e Emerson, que vem a se machucar. Ele reformulou todo o grupo, campeão da Copa do Brasil. Ele só sabia das limitações daquele time para enfrentar uma Libertadores no ano seguinte. Acho que o Grêmio tem que reforçar o seu grupo e precisa de alguns jogadores titulares ainda para sonhar em Libertadores. Só o Luxemburgo não vai nos levar fala assim, ao sucesso. Né? 5 contratações. Só o Luxemburgo não vai nos levar adiante. E o Rui Costa, hoje eu ouvi a entrevista, ele falou que o ideal nesse momento, o Grêmio está focado ainda em ganhar o título da Sul-Americana. Então não é conveniente, nesse momento, falar em nomes, em contratações. Mas isso não quer dizer que a futura gestão não está paralisada. Ela está observando, está analisando as carências, está vendo o que ela pode manter de bom do elenco e no momento certo ela vai agir de uma outra forma. Mas agora é o foco total, né, nesse contexto de Sul-Americana. E no vice do brasileiro para a vaga direta na Libertadores. Eu sou um otimista, acho que ainda o Fluminense pode perder todos, nós ganhar todos e o Grêmio ainda ser campeão, né? Não, lembrando que matematicamente tem essa chance. É possível. Eu vou chamar a Interativa em uma enquete que fala sobre esse encontro direto entre o Fábio Koff e o Paulo Odoni, para se ter uma transição tranquila, sim ou não. Acho que o pessoal foi às ruas. Eu queria ver se entra aí essa enquete. Então, tanto com a rede da Secretaria Municipal, que essa reunião foi super produtiva aqui, onde a gente pode ter a certeza que vão ser atendidos. Vão pegar no hospital de clínicas. Então vai ficar no nosso site, né, essa enquete, que é sobre a importância do encontro do Paulo Odoni com o Fábio Koff para a transição, né? Vamos entrar na questão do jogo de domingo, daí sim vai entrar os lances da partida contra a Ponte Preta, que foi uma partida sofrível, né? Valeu pelo resultado e por aquela explosão no final ali que... Eu saí correndo lá no Olímpico, né? Foi o melhor último minuto que eu vi do Grêmio num jogo em Porto Alegre. Porque, contra o Botafogo foi o anticlímax, né? Porque foi o contrário do Botafogo. A gente ganhando e tomar aquele golzinho ali aos 45 e dessa vez foi o contrário, né? O que parece? Vocês acham que com essa semana sem jogos a gente vai melhorar o desempenho? Porque o Grêmio veio caindo, né, de umas rodadas para cá. Olha, vamos entrar no futebol, né, afinal de contas... O Odoni foi muito feliz no final do jogo quando ele falou assim, chega de cansaço. Eu também achei. Chega de cansaço, né? E fundamentalmente, o que a gente vê numa partida como essa? Como um jogador mudou a trajetória do Grêmio no campeonato, foi o Elano.
O Elano. Quando foi noticiada a contratação do Elano, eu não fiquei empolgado. Eu achei que era um jogador que estava no final, que ele tinha se perdido por questões pessoais, fora de campo, que ele é um cara que tinha perdido o foco para o futebol, apesar de toda a experiência, de toda a qualidade, de ter vindo uma Copa do Mundo há menos de 2 anos, eu não esperava que ele desse resultado tão rápido, né? Na maneira complicada como estava o Grêmio no campeonato, né? Vindo da eliminação da Copa do Brasil. Mas, quer dizer, ele, quando participa dos jogos, o Grêmio é um time completamente diferente. Ele entrou no jogo da Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil. Sim. E fez passe para o lance do gol. Ele entrou aqui, participou ativamente do jogo naqueles minutos finais. Quando ele entra, a torcida se empolga, empurrou o time para frente. Eu me lembro porque naquele primeiro jogo, quando ele entrou, ele já fez aquele cruzamento contra o Cruzeiro, né? Exato. Estreou bem, né? O que te parece, Leandro? Olha, realmente, Duca, foi um jogo bastante difícil, um jogo que o Grêmio... A gente está vendo pelos lances aí, né? Não se encontrou, a Ponte Preta teve uma série de oportunidades e ainda acabou não fazendo. E a torcida estava bastante apreensiva, porque nós já vínhamos de alguns resultados ruins, de empates, que a gente gostaria de ter contado com a vitória. Mas eu vejo, assim, o Doni falou que chega de cansaço, mas me parece nítido, assim, uma queda de rendimento forte no time, seja em decorrência dessas ausências fundamentais, como colocou o Marcos aí do Elano, tem sobrecarregado o Zé Roberto. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser trabalhada para o ano que vem. Nós precisamos de elenco, precisamos de peças de reposição à mesma altura, com qualidade. Saiu o Elano, tem que ter alguém. O Grêmio precisa reforçar os setores e o setor ofensivo tem deixado a desejar bastante tempo. É uma coisa que preocupa a torcida, porque a gente tem feito um grande esforço para fazer gol e às vezes nem sempre é o atacante. É algo que a futura administração tem que ver o tipo de que está pensando, porque a gente precisa resolver esse detalhe ofensivo, porque o time precisa chegar na frente, mas precisa ter quem faça o gol. O Grêmio tem chutado pouco gol. Pegando uma questão que foi polêmica aí, né? Eu acho que para nós, eu considero que não houve falta ali, né? No gol, só pegando esse gancho aí. Né? Não teve falta nenhuma. O André Lima se antecipou. Foi disputa limpa, o atacante é nosso, o goleiro é deles, não é falta. Sem dúvida. O atacante é nosso. Se fosse o contrário, era falta. E a expectativa para esse jogo aí contra o São Paulo? Olha aí, o lance. Né? Não, foi limpo. Não. Ele projetou a cabeça, o corpo, não abriu o braço ali. Eu acho que foi tranquilo. E será que essa disputa contra o São Paulo a gente vai conseguir passar por cima? Me parece que a torcida vai estar entusiasmadíssima, já vendemos todos os ingressos, né? Vai ter mais de 40 mil pessoas, com certeza. Tem a notícia, né, do efeito suspensivo para o Moreno, né? Eu acho bastante. Que é uma boa notícia. Apesar de ele estar ele não estar numa boa fase, mas eu acho que na reta final agora, nos últimos jogos, é que o grande jogador tem que mostrar o seu valor. O Moreno, ele foi um investimento importante, foi feito pela administração, ele sabe da importância que essa final tem para o clube e as consequências para o ano que vem, inclusive para as férias deles. Então é importante que nesse jogo de domingo a torcida compreenda a importância, valorize, empurre o time, porque é fundamental. Né? Algumas peças, o Elano parece que não joga, o Kleber também não, ou seja, a torcida precisa suprir essa falta de alguns jogadores, empurrando o time. Isso aconteceu com e tendo paciência, né? Precisamos vencer. Eu estava otimista porque o São Paulo ia jogar esse jogo contra a Laú, né, no meio da semana, e eu pensei que os chilenos iam oferecer pelo menos algum tipo de resistência, mas eles passaram por cima, né? Puderam até poupar jogadores, né, Marcos? O São Paulo vem... Time que goleia, é bom jogar contra time que goleia antes. O jogador de futebol sempre dá uma escorregada. Se o técnico não está controlando, isso pode ser benéfico. E para nós é um alerta importante. Né? Contra a Ponte Preta a gente teve dificuldades. Né? Um time veloz, a Ponte Preta tinha 2 jogadores, um mais de posicionamento, mas o outro, acho que é Luan, o nome dele, um jogador... incomodou, veloz, sempre puxando jogada, e o São Paulo tem esses jogadores que podem nos incomodar. É uma motivação diferente, acho que o jogador do Grêmio vai entrar muito forte nessa partida e a torcida o estádio já vai estar cheio.
Pode ser o penúltimo jogo no Olímpico. Esperamos que não seja, né, que tenha mais jogos pela Sul-Americana, mas acho que é uma partida que não sei, o Atlético Mineiro joga antes do Grêmio, joga no sábado. Não sei se joga no sábado, mas é contra o Vasco. O Vasco mudando de treinador, quer dizer, dependendo Gaúcho, do cruzamento, né, de resultados, até o torcedor tem que entender, até o empate pode ser um resultado que nos coloque à frente do Atlético. Então, nós temos que pensar em ser segundo para pegar essa vaga direta na Libertadores. O @louco de especial aqui bota quem deve jogar no lugar do Kleber, né? Me parece que o Leandro ou o André Lima. Me parece que o Kleber não vai ter que fazer um teste ainda, né? Não sei se ele vai poder jogar. Aí seria pior ainda se não jogasse o Kleber e não tivesse esse efeito suspensivo o Marcelo Moreno, né? Me parece, na minha opinião, acho que o André Lima deveria jogar no lugar porque está em melhor fase. O Leandro está numa má fase. Eu divirjo, Duca. Eu acho que é questão de posicionamento. É questão de perfil do jogador. Embora a torcida do Grêmio tenha pegado no pé bastante do Leandro, é um rapaz jovem, né, tem se atrapalhado, mas eu vejo ele com qualidade. E mais, eu vejo ele explorando a possibilidade de explorar a velocidade e jogar pelos flancos. O Moreno pode jogar mais centralizado. Já com o André Lima, junto com o Moreno, eles têm geralmente batido um pouco a cabeça, o Moreno tem saído mais da área. Eu prefiro a dinâmica de futebol com alguém explorando a velocidade aberto. Preferiria o Leandro. Apesar de tudo, o Leandro tem 6 gols no campeonato, né? O Lauro quase que fala que ele se atrapalha com as pernas. Ele corre mais que a bola, né, às vezes. O Thiago Felipe Baldasso, que entrou pela internet e nos colocou que na enquete, confundindo a pergunta, né? Não é necessário que tenha um encontro, mas é um fato midiático que está atrapalhando a transição. É isso que ele coloca. Seria melhor, né? Pelo que eu entendi aqui, seria melhor ter um encontro para evitar esses problemas da mídia, né? Como eu falei, o ideal é que houvesse, né, o mínimo. Mas eu insisto, eu digo, não são eles que farão a transição. Acho que concordo. protocolarmente eles devem aparecer. Ele bota aqui, até o Felipe Baldassi aqui, bota aqui. As questões pendentes necessárias são as equipes técnicas que vão resolver. Exatamente, tem razão. Me parece que a gente vai fazer, até lembrando, né, em 81 a gente ganhou da Ponte Preta e pegamos São Paulo depois, né? Vamos fazer o mesmo caminho agora, vamos ver se a gente repõe. O 81 foi o jogo de maior público do Olímpico, né? Grêmio e Ponte Preta, se não me engano, 85 mil pagantes. Foi um jogo complicado. Foi. Inclusive nós perdemos aqui, o Oswaldo, acho que fez o gol. Oswaldo de cabeça. Oswaldo jogando pela Ponte Preta. Pela Ponte Preta, depois vinha reforçar nosso time. Né? Exatamente. Mas são reminiscências, né? E eu não sei, né? Primeiro é o seguinte, nós vamos ter um jogo muito difícil lá contra o Milionários, né? E mesmo que a gente passe lá e o São Paulo já está classificado, a gente pegaria São Paulo, esse jogo de agora não vai poder ser um parâmetro para os jogos, né? Na Sul-Americana, né? Tu vê que a gente, mesmo aqui, a gente pega dois enfoques, né? Para ver como derrotamos o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. 2 semanas depois jogamos em Porto Alegre o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. 2-0, né? Cada competição, uma é diferente da outra, o regulamento é diferente. Os jogadores, às vezes, um está inscrito numa competição, não está na outra. Um está suspenso numa competição, o outro não está na outra. Cada jogo é um jogo. Voltando àquele gancho do Elano, né? Seria importante que ele tivesse conseguido chegar a um ápice de novo, né, físico, né, porque no último jogo ele entrou e disse que não teria condição de jogar. Isso aí até mostrou que o grupo está unido, né, porque ele acabou indo para o sacrifício, né. Não sei se parece que o Lucha conseguiu unir, né, unificar esse grupo, né. O Luxemburgo claramente ele tem um bom diálogo dentro do plantel, né. Eu acho que essa vinda do Elano, do Zé, foram benéficas, né? E acrescentaram muita qualidade ao grupo e realmente o grupo parece focado. Apesar que o Elano, a gente colocou, ele tem uma questão física que está atrapalhando ele e isso acaba repercutindo, porque ele joga poucos jogos ou parte dos jogos e a gente não tem, digamos, uma mesma qualidade na reposição. Mas eu acredito que dê para chegar ao segundo lugar ainda. O Atlético Mineiro, acho que ainda tem jogos difíceis pela frente.
E na Sul-Americana realmente vai ser uma grande batalha. Eu acho que passar pelo Milionários agora e enfrentar depois o São Paulo, com a questão ainda que surgiu de se chegarmos à final, aonde é que a gente vai jogar, né? Se vai jogar no Olímpico, vai jogar na Arena? Aqui tem uma pergunta que veio pela internet, né? Que se a gente passasse, o que seria melhor, pegar o Tigre ou a Universidade Católica, né? E daí lembrando que se for o Tigre, o primeiro jogo é aqui, e se for a Universidade... Isso a gente passando pelo São Paulo... Nós Qual é a hora dos jogos contra o São Paulo, se for São Paulo? Ué? Nós jogando contra o São Paulo, qual é o jogo que é primeiro em casa? Acho que o primeiro, o Grêmio parece que tinha ficado sempre jogar o segundo fora, né? Eu acho que sim, né? Não estou bem certo, mas eu acho que é isso. Mas aproveitando esse gancho, o que me causou preocupação, Duca, e eu vejo agora com a questão do final agora daqui a um mês teremos a Arena, como se vai se administrar isso. O Grêmio chegar numa final, a gente vai jogar onde? No Olímpico, na Arena? Isso é preocupante, porque deveria ser pensado isso antes, né? Antes de se locar o estádio para Madonna. Porque, pegando o gancho, que a inauguração da Arena é dia 8 de dezembro, e se porventura nós passássemos pelo São Paulo e pegasse o Tigres, o primeiro jogo seria dia 5. E aí o estádio estaria cedido para o show da Madonna, o Olímpico no caso, e a Arena ainda não teria sido inaugurada. Então daí a gente, né, tá tendo essa polêmica aí agora, né? Acho que É muito. A Madonna está sendo o fato gerador de toda essa confusão, é a alocação do Olímpico para o show da Madonna. O Olímpico deveria ser o foco dele no último ano. A alocação do Olímpico. É o Grêmio, né? Um grande título, eu acho que. E isso eu acho que não foi bem costurado aí, pensado. Porque a gente vê depois de todo o jogo, durante a semana a gente vê aí nas redes sociais todo mundo dizendo, estive lá no Olímpico, né? Aquela questão emocional de que são os últimos jogos do estádio e parece que não vai ser um jogo de futebol, né? O último evento lá. O último evento no Olímpico, com público, como dada a situação atual, é um show. Não será um evento com o Grêmio. Não, mas eu acho que isso aí pode ser ainda alterado. O Olímpico precisa ser entregue, se não me engano, em abril, né? Eu acho que agora, passado o final de ano, aí, eu acho que é possível conversar com a OAS e acertar uma despedida assim. Mas pegando esse gancho aí, que foi outra coisa que foi polêmica, é a venda de ingressos para a estreia da Arena, né? O que vocês pensaram sobre isso? Ficou meio chato, porque antes da eleição não foi falado, né, que seria cobrado ingresso, e daí logo depois da eleição do Dr. Fábio Koff se elegendo, veio essa cobrança, né? O que vocês pensam? Olha, é um fato marcante, né? A alegação da direção atual é que não é apenas um jogo de futebol, não é só um jogo do Grêmio, né? Que tem um outro espetáculo com um custo bastante grande, que esse custo deveria ser coberto pela venda de ingressos, né? É uma coisa que não pegou bem, né? Muitas pessoas não entenderam essa cobrança, né? Mas a gente tem que pensar em algumas situações, né? É um negócio entre Grêmio e OAS, né? Há aquela repartição de lucros e receitas da renda obtida com o estádio, mas também é complicado onerar o caixa do clube com uma despesa tão alta, né? Os números que foram noticiados aí, 20 milhões para um espetáculo de inauguração, eu sempre achei esses números bastante exorbitantes, assim. Acho um número, não consigo ver um valor desse. Acho que o cachê dos Rolling Stones ou do U2 ou de qualquer outra coisa não deve chegar perto desses valores, né? As atrações anunciadas, se fala em 500 pessoas, bailarinos, uma coisa parecida com a abertura de jogos. A Arena merece um evento de inauguração à altura daquele estádio que está sendo feito lá, né? Se a gente pensar o que aconteceu na migração, o Grêmio comprou 30 mil lugares para os seus sócios, né? Ainda restariam 30 mil lugares para serem vendidos e comercializados. Talvez alguma sintonia um pouco maior nessa negociação de disponibilizar ao sócio um ingresso mais acessível ou um preço único para o sócio, que o sócio migrado tivesse a opção de ter aquele seu lugar bloqueado. Acho que isso, até mais do que a cobrança de ingresso, né? Porque quem tem entrado no site, a gente vê ali, é possível comprar ingresso por R$ 48.
né? Atrás do gol, em cima, no último anel, por exemplo, um estudante ou um idoso poderia comprar um ingresso até por R$ 48,00, né? Mesmo ingressos ali das cadeiras centrais no gramado, que custam R$ 270,00, poderiam sair por 120, 130. Também nesses casos especiais. É um assunto complicado, né? Tu deixa o caixa do clube com um rombo aí de 10 milhões e bota o sócio, porque a arrecadação do quadro social na Arena será 20 milhões ano. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil. A questão da eleição, né? Isso não foi falado antes da eleição. Né? Isso é que pegou, acho que um pouco de surpresa o pessoal ali, logo após a eleição. Né? Espero que tenha sido decisão tomada de última hora. Esperavam patrocínios. Isso aí foi falado, patrocínios. Olha, na verdade, no conselho não foi tocado. Aliás, muitas questões, às vezes, no conselho, eu até li hoje, para abrir um parênteses, eu vi um conselheiro do Inter falando que lá no conselho não se sabe muitas coisas. Às vezes parecido lá no Grêmio, às vezes a gente também não sabe muitas coisas. Não foi tocado, eu acho que o que tu falaste me parece bem razoável, eu acho que era previsível essa cobrança, até pelo como as coisas estavam sendo ajustadas. Não se consegue um patrocínio nesse montante de uma hora para outra, já era previsível isso. Eu acho que a administração não quis abrir, gerar um desgaste. Eu acho que, como colocou o Marcos, eu acho que poderia ser costurado, talvez, uma forma mais privilegiada ou que valorizasse mais o associado que migrou, que efetivamente é quem vai bancar o Grêmio, ou pelo menos... Houve preferência para a compra do primeiro lote, né? O sócio migrado teve uma preferência, mas o fato é que economicamente poderia ter sido ajustado de outra forma. E aí teve aquela questão que só poderia comprar um ingresso, daí o cara queria levar a esposa ou o filho e não podia comprar, né? Isso aí também são coisas que... Mas aí, tu vê, se cada sócio for levar se cada sócio fosse levar o seu companheiro, amigo que não é sócio torcedor, por exemplo... O que a gente vai ter na Arena, provavelmente, é um público muito diferente do público usual do Grêmio. Sem dúvida. O que ontem eu vi o Antoninho falando que já tem 40 mil ingressos vendidos, né? Que faltam 20 mil e que nesse setor onde vai ser a geral ali não tem mais ingresso, me parece. Estão sobrando os mais caros. Eu tenho acompanhado diariamente o site, estão sobrando os ingressos mais caros. Sim, tem ingresso de até R$960, né? Com Copa Livre. Até outra questão que... Vai ser um jogo de futebol, né? Se vão vender bebidas, essas coisas aí, também a gente não tem muita clareza disso. Vamos encaminhar aqui, né, as colocações finais. Lembrando que o Luciano Zimmermann aqui mandou pela internet aqui, vão contratar algum jogador que atua no futebol gaúcho em 2013, né? Jogadores do interior, no caso. Acho que não sabemos ainda, né? O Luciano Caldeira, qual o mistério do Gabriel? Não joga nem no time B, né? É verdade, né? Uma coisa impressionante esse jogador, que se desmotivou completamente e ganha um salário enorme, né? Vou pedir então para a gente ir encerrando, né? Marcos, tuas colocações finais aí. Acho que falar, né? Sobre a perspectiva para a nova direção e para esse final de ano aí que a gente está em disputa ainda em 2 campeonatos, né? Acho que as perspectivas são muito boas, assim, a gente vai ter um grupo de gestão que está assumindo bastante motivado pelo aquilo que a gente acompanhou, pessoas com experiência, com vivência de clube, né? Acho que é uma coisa bastante importante. Acho que a próxima gestão talvez ela consiga, espero que ela consiga isso, ser o mais impessoal possível. Acho que a gestão Odoni pecou um pouquinho por isso, ele catalisou muito as coisas e muitos problemas do clube, né? Acho que o reflexo final da votação foi esse, apesar da construção da Arena, apesar da boa colocação no campeonato, houve um desgaste muito grande, né? A gente começando por não haver esse desgaste entre direção e torcida, a gente começa com a torcida muito mais próxima, muito mais junto do clube. E ao torcedor do Grêmio, a gente está próximo de um momento histórico, o Estádio Olímpico, a partir do ano que vem, a gente vai se despedir do Estádio Olímpico. E quem puder ir aos últimos jogos, esperamos que esses últimos jogos tenham aí mais um jogo semifinal da Sul-Americana, mais um jogo final da Sul-Americana, ainda que as datas possam ser acertadas, um dia mais, um dia menos, talvez ainda dê até para jogar no Olímpico, né? E como diz o slogan do marketing do Grêmio, viva o Olímpico. Vamos, nesses últimos dias, lá estar junto do Grêmio, ainda nessa reta final de campeonato. Bem, Duca, agradeço novamente o convite, é uma honra estar aqui no Pátria, né?
Para finalizar, eu queria só repisar uma questão que a gente falou no início da transição e que tem sido motivo de tanto debate. Eu sou conselheiro desde 2010, tenho vivido ali o Conselho do Grêmio e sobre esse aspecto de transição, um dos pontos que eu gostaria pessoalmente como ressaltar, que às vezes me causam certa preocupação, e isso envolve o diálogo, diz respeito, por exemplo, à questão do naming rights e a questão que envolve patrocínio. Tem se noticiado que o Grêmio estaria perto de negociar, ou estaria conversando com um grupo chinês. Um banco. Eu acho isso tudo muito interessante e importante. Só um aspecto que eu gostaria de ressaltar e que eu acho e reputo importante. O Grêmio, a gente precisa ver o Grêmio de uma forma conjunta. E essas questões que dizem respeito ao futuro do Grêmio e que impactam muito a atual gestão, a futura e as futuras gestões, deveriam ser tratadas de maneira conjunta, institucional, e isso reforça a necessidade de uma boa transição para que, neste momento, o futuro do Grêmio seja pensado pela atual gestão e pela gestão que está assumindo. Que a gente não tome nenhuma decisão assodada, de maneira... ter contratos renovados até 2018, como aconteceu com a TV. Da televisão, mas isso é uma questão que envolve a transição agora, a arena. Então isso é importante, que tenham uma grandeza, que se dispam da vaidade, que procurem se reunir para pensar o Grêmio realmente, um Grêmio grandioso, um Grêmio vitorioso, quando que vem a torcida pode ter certeza que é um ano de esperança, um ano de transição, de mudança, e que confie, né, nessa equipe que está entrando, que a gente espera que forme um grande elenco e que possamos no ano que vem estar comemorando a Libertadores e quem sabe no Mundial lá em Marrocos, né, o Grêmio esteja novamente trazendo um grande título para a gente. Eu quero agradecer também aqui, né, a oportunidade de estar apresentando o programa, voltando depois de um bom tempo que eu fiquei afastado aí. Falar também aqui que o Thiago Felipe Baldassi também colocou que a venda dos ingressos para a Arena é pouco democrática, porque tem que ter um cartão de crédito e tem que ser pela internet, coisa assim. E, para encerrar, dizer o seguinte, nós temos boa chance de ganhar a Sul-Americana. Eu acho que é importante, né, a gente encerrar um ciclo do Olímpico com mais um título. E lembrar a todos o seguinte, somos todos gremistas, independente da política interna do clube, coisa assim. Eu acho que agora é a hora de estar todo mundo abraçado para o Grêmio ir para a Arena de uma maneira bonita. E vamos ver, né, o que acontece aí até o final do ano. Obrigado, pessoal.